Fala, gente! Estamos aqui de volta, dessa vez para falar de Wii História, episódio 7 até o 10, que foram basicamente o arco de treinamento do Will. E bom, no episódio 10, aí sim, ele conseguiu mostrar que veio. E caraca, foi muito legal ver aquele cara se dando muito mal. E aquele Magia Venda do Trovão já virou meu favorito. O que aquele cara fez com aquele outro sujeitinho, cara, ele já virou meu favorito, de longe. Tava esperando pra Euphoria, mas ele com certeza já é o meu favorito. Mas, ainda assim, foi muito legal, eu me diverti bastante. Também teve a nova personagem, que é muito legal, e teve uma virada em relação a ela, que eu já vou falar, vocês vão ficar meio surpresos. Mas bom, o negócio é, eu tenho bastante coisa pra falar pra vocês, então vamos deixar de enrolação. Então eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perder nenhum vídeo, verifique se a inscrição está ativa, porque o YouTube é sacana, e vamos embora! Simbora! Bom, gente, no episódio 7, o Will, bom, assim como a maioria das pessoas que viu aquele episódio, bem, devem ter achado que o Will ia passar de primeiro, porque ele conseguiu a bênção de basicamente todas as facções aí, Trovão, Fogo, até dos Elfos que estavam lá, do Gelo, obviamente, e também todo o resto. Todo mundo queria ele, só que vem um babaca pra estragar a alegria, afirmando que o que ele fez aí não foi magia, ele só se aproveitou de uma magia de outra pessoa e... Por mais que eu quisesse esganar ele, até que as alegações dele fazem sentido, infelizmente. E, assim como todo mundo, o público definitivamente, como a Euphoria, tá querendo pular na goela desse cara pra matar ele, com certeza. Mas o negócio é, para piorar a situação, o Will foi fazer meio que um segundo teste aí, a avaliação desse babaca aí, e ele tinha que fazer uma coisa simples, matar umas criaturas que, bom, como ele disse e demonstrou, morrem fácil, com uma magia até mais baixo nível. Então, seria fácil pro Will, se esses bichos não fossem justamente para conter anões, que são mais voltados para o combate corpo a corpo. Essas criaturas são o counter perfeito para o Will, pelo menos por enquanto, até ele aprender mais sobre o poder dele. Mas, como deu para ver, infelizmente não deu. O Will, infelizmente, foi por enquanto reprovado. E esse cara quer que fique assim. Por quê? Bem, já adiantando, porque ele quer dissecar o Will para saber se o Whis funciona só com ele ou pode ter mais informações. Ele quer dissecar o Will para conseguir estudar melhor o Whis, já adiantando. E bom, obviamente as outras facções não sabem desse, bom, vamos dizer, hábito dele, desse costume dele querer dissecar um monte de coisa. Tanto é que ele é apelidado de o dissecador maluco. Eu espero que seja isso. Mas quer saber, não tô nem aí. Mas bom, o negócio é, por enquanto o Will foi reprovado. Eu digo por enquanto porque vai ter um novo teste, uma segunda avaliação, já que, bom, como eles perderam muita gente naquele ataque terrorista, bom, eles vão precisar fazer um teste para recrutamento bem mais cedo do que o normal. Então, o Will tem mais uma chance. E bem, o Will se impõe a estudar, mas não adianta, ele não encontra basicamente nada sobre o Whis. Então, ele tá mal das pernas. Apesar de que o pessoal foi querer se juntar para ajudar ele a treinar, mas o Julius tomou toda a frente. E bom, se tinha alguém achando que ele podia fazer alguma coisa boa sem nenhuma intenção, bom, infelizmente vocês estão errados. Apesar de que não é totalmente isso. Porque tudo o que o Julius fez aí foi por interesse. Ele é interesseiro, porque ele quer usar o Will pra conseguir ficar de boa com a Euphoria. A Euphoria tá de birra com ele. É verdade, porque quando foi mostrar o ponto de vista da Euphoria, ele mostrou que, apesar do cara ser talentoso, ele foi recusado basicamente por birra da Euphoria. A própria observadora nota que é birra, uma rixa aí. Cara, a Euphoria mesmo longe é muito engraçada, ela é muito divertida. Mas o negócio é, com isso, se o Julius ajudar o Will, ele vai conseguir apagar essa rixa que ela tem e vai conseguir entrar para a facção do gelo, já que ele só tem essa magia e não pode ser admitido em outras facções. Tudo isso é levado como comédia, tá? Tudo isso é levado como comédia. Apesar de ser basicamente ruim, mas ele é, em parte, gente boa. E tudo isso é levado como comédia. E eu digo em parte, gente boa, porque no episódio seguinte, quando foi mostrar o treinamento deles, que é bem simples, ao invés do Will pegar a magia das pessoas e usar logo de cara, ele guarda a energia para usar depois. E bom,
É uma estratégia até que bem válida, já que ele pode armazenar essa magia e usar para mais tarde. Só que, infelizmente, tá levando muito tempo. O Will não tá conseguindo usar essa estratégia direito. Ele tá apanhando bastante. Só uma semana. Eles têm só uma semana para conseguir aprender isso e infelizmente não vai dar. Infelizmente, pois é. Mas aqui vem o desenvolvimento do Julius, que mostra que quando o Will falou que ele é um cara gente boa, ele é gentil, ele é uma pessoa boa, no fundo, o cara se revolta completamente. Ele não quer ser chamado de boa pessoa, ele não quer ser chamado de bonzinho nem nada. Isso porque ele tem meio que, vamos dizer, um trauma com a gentileza dele quando ele era criança, por causa de uma pessoa que não era uma pessoa ruim, era uma pessoa que ele gostava. E ela não era uma pessoa ruim. Ela disse que gostava dele, todo mundo gostava da gentileza dele quando ele era criança. Só que, infelizmente, como ele era uma criança, ele levou esse gostar dela ao pé da letra. E quando viu essa mulher que era muitos anos mais velha que ele, se casando e tudo, ele abandonou toda a gentileza dele, porque ele acabou levando ao pé da letra. A mulher não era uma pessoa ruim, ela, como eu falei, só era muitos anos mais velha que ele. E ele levou isso ao pé da letra. E é por isso que ele é assim, atualmente. Mas a gente sabe muito bem que no fundo ele é assim uma pessoa boa, no fundo. Mas enfim, o negócio é, ele está sendo atacado por uns outros carinhas que querem atrapalhar o progresso tanto dele quanto do Will, para manter o Will ainda nos andares mais baixos. A autoridade daquele canalha só funciona até esses andares mais baixos. Se o Will entrar em uma facção, ele não pode fazer nada. E bom, o Will chegou aí para dar uma mãozinha, já que ele ia ser estraçalhado. E bom, parece que eles vão apanhar, mas não. Chegou uma moça, uma bela moça, por sinal, para ajudar eles. E bom, o Julius, que tá todo desconfiado e com razão aí, bom, ele tá tentando manter distância, mas infelizmente não tem o que ele possa fazer. Porque como ela demonstrou, bem, ela poderia acabar com eles muito fácil mesmo. E bom, ela sim dispõe a ajudar. Ela vai ajudar ele sobre o Whis no treinamento dele. E bom, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, bem, é para manter aquele cara longe. Como eu já adiantei, o cara quer dissecar o Will para estudar o Whis. Mas bom, o negócio é, eles aceitam, meio que o Julius, a contragosto. O Will foi de boa. Quando terminou esse episódio e ela falou, tirem a roupa, a cara do Will foi demais. Ela me representou aí nessa situação. Inclusive eu até fiz um short com essa coisa, com essas cenas aí. Se vocês não sabiam disso, vocês não estão acompanhando o canal, gente. Fiquem de olho, porque de vez em quando eu solto um short bem com as cenas mais engraçadas ou que eu achei mais legais nos episódios. Mas o negócio é, no episódio seguinte, gente, a comédia continuou, porque ela tá lá toda babando pra cima do Will com todo aquele corpinho sarado dele. E bom, o Júlio tá todo, como assim, sua maluca, retardada, sua tarada. E ela fala que não, tem uma explicação, não tô ruim não. Cara, não posso negar que esses episódios, apesar de mais calmos, eu não posso negar que eu não tô me divertindo. Foi muito engraçado, eu curti bastante essa comédia. A comédia funciona bem no anime. Mas bom, o negócio é, o Julius ficou impressionado com tantas cicatrizes, já que o Will não pode lutar à distância, já que ele não é um mago. Mas bom, o negócio é, essa mulher aí vai implantar uma magia no Will para que ele possa revisitar um certo ponto nas memórias dele. E bom, que ponto é esse? Aonde ele usou o Whis pela primeira vez na vida dele. Inconscientemente, mas ele usou. Bom, funcionou. Ele conseguiu voltar ao tempo que ele era uma criancinha e ainda estava com a Elfaria. E o impressionante é que mesmo criança, a Elfaria é muito engraçada, muito divertida e extremamente ciumenta. Ela é muito ciumenta desde criança. Mas ainda assim, não vou negar, que é muito fofinho e muito engraçado. Ela continua carismática desde criança. Se bem que alguns alegam que pode ter ocorrido uma certa relevância, uma certa mudança. Na verdade, foi a Elfaria que falou que ela tinha amadurecido, mas não. Ela continua a mesma desde criança. Cara, foi muito engraçado. Eu curti bastante a comédia. A comédia funciona bem nesses episódios. Mas bom, o negócio é, enfim, o Will tá aí nas memórias do passado dele, que eram momentos bem mais felizes, muito bonitinhos. Mas o Will
tá aí perambulando nas memórias dele, ele nota que aí ele era bem mais medroso, ele não tinha a capacidade física que ele tinha atualmente. Mas o negócio é, eles estão aí tendo momentos muito fofinhos, muito bonitinhos, até que chegam em um ponto que eles estão explorando uma floresta aí, e aqui é o ponto mais importante, porque como eles acabaram sem querer adentrando demais na floresta, chegou um monstrão aí pra acabar com a alegria. E bom, a Euphoria se dispõe a lutar contra esse bicho e infelizmente, mesmo ela sendo toda poderosa desde criança, ela sempre foi dita ser um prodígio e tudo, e a gente até vê essas capacidades dela aí, ela consegue até que, bom, teoricamente falando, ferir ele. Ela conseguiria. Se o bicho não fosse tão alto nível. Aparentemente eu não tenho dúvidas. Mas também não tenho certeza se ele seria... Bom, como é que eu posso dizer? Dos andares mais baixos da dungeon. A Euphoria, criança, infelizmente não consegue dar conta dessa coisa porque ele é muito forte e estava prestes a ser ferida. O Will, que estava todo medroso, não consegue se mexer. Bom, ele pula para salvar ela. Obviamente, ele não vai deixar a amiga e a waifu dele morrer, é claro. Mas bom, o negócio é, os estilhaços da magia acertam o Will e aí foi literalmente a primeira vez que ele usou o Will. E bom, a propósito, apareceu aquela maga super poderosa, a tal de Mercedes aí. Ela provavelmente tem alguma conexão com o Will. Provavelmente não, ela tem conexão com o Will. Até hoje não tem uma resposta no mangá. Até hoje não tem resposta. Ela pode ser a mãe do Will? Não sei. A gente não tem resposta. Vamos ter que esperar para descobrir. Isso, o Will usa o Whis para lutar contra essa criatura. Só que, bom, apesar dele ter tancado, ele tancou. Não conseguiu lutar, porque, bom, basicamente ele é uma criança. Se ele fosse capaz de matar esse bicho agora, meu amigo, quando ele fosse mais velho, ele não ia ter pra ninguém. Mas, bom, o negócio é, a Euphoria se junta aí e os dois matam o Lee. Eles conseguindo sobreviver juntos. E, bom, o negócio é, ele não se lembrava desse ponto. Ele não se lembrava desse ponto porque o Whis, quando ele era criança, cobrava um preço gigantesco quando ele era criança. Então ele basicamente desmaiou e não se lembrava. Nos tempos atuais, ele não se lembrava direito disso porque ele acabou ficando apagado. Era muito exigente o Whis, principalmente quando ele era criança. Hoje em dia ele consegue tancar mais, usar esse poder. Mas bom, com isso, tá tudo preparado. Ele vai conseguir passar no segundo teste. E aqui vem o episódio 10, que começa já com algumas cenas originais, mostrando, bom, teoricamente falando, o ponto de vista do Roast, que é aquele boneco da Euphoria, e tudo o que ele viu sobre a Euphoria, e ela achando que colocou uma maldição nele, que é basicamente ele ter se apaixonado por ela. Mas bom, o negócio é, mais à frente, vai mostrar que não era uma maldição, ele precisava de um motivo para continuar enfrentando toda essa dificuldade. E bom, o negócio é, tudo isso é original, tudo isso é original. Provavelmente eu já sei porque eu já vou explicar. Aguardem um pouquinho. Também tem os amigos do Will que estão aí de olho para saber como é que ele tá. Eles queriam ajudar, mas não deu. Tá todo mundo preocupado aí. O professor também é outro que tá preocupado aí. Mas bom, o negócio é, voltando. Esse segundo recrutamento deu certo para alguns conseguiram entrar nas facções, mas o Will e o Júlio se atrasaram um pouquinho, mas chegaram. Eles chegaram. O Júlio é admitido logo de cara, porque a Euphoria sabe que ele ajudou o Will e tá aí, na facção do gelo. Acabou a birra dela com ele. E bom, o Will tá de boa, porque como ele aprendeu a usar melhor o Whis, ele tem as memórias daquele acontecimento. A magia do Whis funciona assim: se ele é atingido por uma magia, a magia fica guardada nele, nas memórias dele. Só que ele não sabia como usar isso a qualquer hora, a qualquer momento. Agora com aquele treinamento, ele só precisa marcar o ponto de interesse dele, nas memórias dele, e conseguir a magia a partir disso. Ou seja, agora ele pode usar o Whis sozinho, sem nenhuma limitação, nem nada. E bom, a cara que aquele cidadãozinho fez quando ele viu isso é... Nossa senhora, foi maravilhoso. Ele achando que tinha tudo sob controle, mas não tem. Toma aí, vagabundo. Mais um, o negócio é, o Will
passou no teste. É a mesma coisa. Ele precisava matar aqueles bichinhos. E bom, funcionou. Ele não tem nenhuma dificuldade agora, já que com isso ele passou no teste. Não tem mais o que ele dizer contra. Infelizmente, é o que eu gostaria de dizer. Ele tem algo contra, afirmando que não é assim, ele não vai passar. Ele acha que aquilo foi tudo uma armação e tudo, mas o negócio é... O resto das facções viu o que ele fez, mas mesmo assim estão de acordo com esse cara. Infelizmente, tirando a Elfaria, o tempo todo, desde o episódio 7 até agora, ela tava com vontade de arrancar o pescoço desse idiota pra ver se ele cala a boca. Ela tá quase voando no pescoço dele pra matar. Mas, felizmente, ela não explodiu. Ela não explodiu de raiva. Graças ao bom pai, porque senão ia ser um desastre. Porque o Magia Venda do Trovão chegou aí e resolveu colocar um teste. Ele atacou o Will para ver se ele tancava. E ele tancou. Ele usou uma magia no Will e bom, ele aguentou, ele sobreviveu. O teste era, sobreviva a minha magia. E ele conseguiu. Ele conseguiu absorver a magia para conseguir sobreviver. Não conseguiu evitar o impacto, mas ele conseguiu. Ele sobreviveu. E aqui abrindo um parêntese rapidinho para falar sobre aquela mulher lá. Aqui o Finn revela que ela é a diretora da escola. Aquela velhinha que a gente viu nos episódios iniciais do anime. Bom, e até nessa temporada aqui, bom, é essa aí. Essa bela moça aí é aquela velhinha aí. E em comentários pessoais, eu preciso dizer, ela deveria ficar assim o tempo todo. Bom, eu não me importaria não, eu adoraria na verdade, eu acho que alguns devem concordar aí. Digam aí que concordam aí comigo nos comentários. E bom, bem, digam aí, eu tenho certeza que vocês vão concordar. E bom, e outra coisa que revela aí é que aquela gema, aquele cristal, o Whis, que o anão, o dono, usou nessa espada, foi um presentinho do Finn. O Finn, aquele cristal pro dono fazer essa espada. Bom, isso foi coisa dele. O cara ainda não vai tolerar isso e o Magia Venda do Trovão faz o seguinte, ó, se é assim, então por que eu não uso essa magia em você? Se você tancar, eu vou levar em consideração suas falas, se não, já era. E bom, ele não tanca, ele se caga todo de medo e... Ai meu Deus do céu, tudo isso que ele falou aí... Nossa, minha gente, foi maravilhoso, finalmente ele calou a boca, finalmente. Bom, agora o Will tá admitido. E bom, a Elfaria pula nele, no Will, obviamente. E bom, eles estão todos felizinhos. É muito bonitinha essa cena. Eu adorei essa cena. É muito bonito. Eu adorei. Mas aí tem o pós-crédito, pra quem não viu. O pós-crédito era, o Will tava prestes a entrar na facção da Elfaria, só que ele, o Magia Venda do Trovão, falou que não, você vai pra minha facção. E aí eu fora xingando ele, aí foi demais, foi muito engraçado. E bom, o Will, ele ia falar, mas o cara não deixou, ele deu um choque no Will e bom. Agora ele vai ter que entrar pra facção do Trovão, se a Elfaria não interferir. E bom, o negócio é, agora vai entrar a luta desses dois, e aqui vai vir o que eu falei. Agora vai vir a luta desses dois. Esses próximos episódios, eu não sei se vai ser os 2 episódios seguidos, mas vai ser essa luta entre esses dois. Aqui é a Venda do Trovão e a Elfaria vão lutar agora pelo Will. E bom, isso vai ser uma luta insana, se a staff conseguir realmente animar bem. Eu espero muito que essa luta seja bem feita, bem animada. Eu não tenho certeza se vai chegar no nível da primeira temporada, mas... eu espero muito que seja pelo menos bastante próximo. Eu quero que seja bem próximo àquela animação. Por favor, coloquem algo próximo, gente. E a luta é insana, é muito boa, Vocês vão ver na próxima semana. E bom, o negócio é, indo para as minhas considerações, bom, como eu já devo ter deixado bem claro, eu gostei dos episódios, foram bem mais calmos, mas foram divertidos. Eu consegui me divertir, pelo menos. E a animação... continua oscilando, fica entre um pouquinho abaixo da média, um pouquinho acima, ela oscila, continua oscilando, mas pelo menos não é um desastre, gente. Deem uma chance para esse anime, vocês vão no mínimo se divertir, E bom, eu vou continuar assistindo, tô muito ansioso para a luta que vai vir entre esses dois e eu quero muito ver. E bom, é isso, gente, fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo.